Epistolal de Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Tiago 1, capítulo 1, versículo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 1. Quem achou diz amém? Amém. Então vou estar lendo aqui, os irmãos acompanhem aí, para nós juntos recebemos do Senhor a sua palavra. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, e em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Amém, irmãos? Vamos falar sobre fé, né? Vamos falar sobre fé nessa noite. A fé, irmãos, é algo essencial na nossa vida. Nós somos o povo da fé. A palavra de Deus diz que o justo viverá da fé, né? O justo viverá da fé. E ainda diz assim: se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Porém, nós não somos daqueles que recuam, mas daqueles que avançam para a preservação da alma, né? Qual é o fim da nossa fé? A preservação da nossa alma. A preservação da nossa alma salva. A preservação da nossa alma nas mãos de Jesus. A preservação da nossa alma na eternidade com Deus. A fé nos levará até lá. E aqui, irmãos, Tiago, ele escreve as 12 tribos. Quem são as 12 tribos, irmãos? Israel de Deus, né? Israel, o povo judeu que se converteu a Cristo e que estavam sofrendo uma grande perseguição, uma intensa perseguição, porque haviam aceitado Jesus como Messias, estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos e por todos aqueles que, vamos dizer assim, não aceitavam a Cristo como Senhor e como Salvador. Estavam sendo perseguidos, estavam passando por lutas, por aflições, por dificuldades, por provações. E aqui o irmão Tiago, ele diz assim: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Irmãos, toda a carta de Tiago, ela trata de uma fé, irmãos, que faz a diferença. Ele procura distinguir a fé verdadeira da fé falsa, procurando mostrar que a falsa fé é aquela que vive do saber e do falar, mas que não gera na vida do crente as obras que autenticam a sua conversão e nem manifestam a nova vida que o crente recebeu de Cristo, cujo referencial é o próprio Cristo. Então Tiago, ele vai falando sobre a fé, e ele vai procurando descrever aos destinatários da carta que a fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. A fé sem obras, ela é morta.
Então ele procura mostrar que a fé verdadeira, ela não é apenas a fé que sabe, ela não é apenas a fé que fala, mas ela é a fé que resiste e que age em nome de Deus. E essa fé é a fé que precisa estar no nosso coração. A fé não pode ser apenas comunicada por aquilo que nós sabemos sobre a fé. Ela não pode ser apenas comunicada por aquilo que nós falamos sobre a fé. Ela precisa ser comunicada às pessoas pela capacidade que ela gera em nós de resistir e de avançar, de resistir ao mundo e também de impactar e de transformar o mundo como uma fé que age, que opera, que cria mudanças no ambiente aonde a igreja está, aonde o crente está, aonde aqueles que têm fé em Jesus estão. Amém, queridos? Estão todos me acompanhando aí? Então eu quero aqui destacar algumas características de uma fé verdadeira. E a primeira característica de uma fé verdadeira é que a fé verdadeira, ela produz firmeza espiritual. Ela produz firmeza espiritual diante das aflições, diante das adversidades, diante dos sofrimentos. Ou seja, se eu tenho uma fé verdadeira, por mais que eu esteja sofrendo, por mais que eu esteja passando por aflições, eu permaneço firme. Eu permaneço firme, porque a fé verdadeira me faz ser firme diante das adversidades, diante das aflições que eu tenho que enfrentar no mundo aonde eu estou. E por que a fé verdadeira ela produz firmeza espiritual, irmãos? Primeiro, porque ela traz no entendimento do cristão, ela coloca no nosso entendimento que o propósito da fé não é vivermos o melhor segundo a nossa vontade, mas é vivermos o melhor segundo a vontade de Deus. Vou repetir: a fé verdadeira, ela te capacita a permanecer firme diante das dificuldades, diante das aflições, porque ela te dá o entendimento de que o propósito dela não é levar você a viver o melhor segundo aquilo que você entende, segundo aquilo que você compreende na sua visão e na sua vontade, mas ela te leva a viver o melhor segundo aquilo que é melhor para a tua vida, segundo a visão e a vontade do Deus que você serve. E quando a gente pensa nisso, a gente fala, mas talvez alguém pense assim, mas pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que a fé, ela te leva para duas direções com Deus, diante das aflições e diante das dificuldades da vida. Ela te leva primeiro à vitória sobre as adversidades, mediante o poder de Deus. Esse é um caminho pelo qual a fé te leva, porque ela faz você acreditar que o Deus que você serve, Ele não é apenas poderoso, Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus que tem todo o poder. Jesus mesmo disse: foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ou seja, nós hoje que cremos em Jesus, nós depositamos a nossa confiança em alguém que tem todo o poder, irmãos. Sabe quem é que anda com você todos os dias? Aquele que tem todo o poder. Sabe quem é que sustenta a sua vida todos os dias? Aquele que tem todo o poder. Sabe quem é que garante a sua salvação diante do Pai lá no céu? Aquele que tem todo o poder. Então a fé coloca no nosso coração a convicção e a certeza de que o Cristo que nós servimos, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que tem todo o poder. Então quando a gente encara as aflições, a gente encara os problemas, a gente encara com a perspectiva de que nós podemos vencê-las pelo poder de Deus. Pelo poder de Deus. Ou seja, a fé diz para você: você tem um Deus, você está passando por luta, esse Deus tem poder, Ele pode te dar a vitória, Ele pode te fazer vencer. Então não desista, permaneça firme, permaneça firme. É isso que a fé te diz: firma os teus pés, firma os teus passos, não desanima, né? Não entrega os pontos. Por quê? Porque o teu Deus tem poder, e pelo poder dele você pode acreditar que as aflições do tempo presente que você está vivenciando, enfrentando, elas poderão ser vencidas pela ação de Deus em favor da sua vida. Quem acredita que Deus tem poder para dar vitória nessa noite? Eu acredito que Deus pode, com um sopro, remover todos os coronavírus da terra, irmãos. Deus tem o poder para te blindar, para te guardar. Você que está aqui hoje,
Se você parar para pensar, Deus tem te guardado, Deus tem te dado vitória, porque você não está doente, você não está enfermo. Durante todo esse tempo de pandemia, você foi e está sendo preservado. Então, o poder de Deus tem feito a diferença na sua vida. Você não sabe se você já pegou na mão de alguém que estava infectado. Você não pode, você não tem como saber disso. Mas uma coisa eu te digo: Deus tem te dado vitória. Deus tem te guardado. Deus tem te preservado. Então, uma das vertentes da fé, para nos firmar e para nos dar firmeza, é a confiança que Deus pode nos dar a vitória mediante o seu poder. E isso, irmãos, muitas vezes é a manifestação do melhor da vontade de Deus para nós. Muitas vezes o melhor da vontade de Deus para nós é que sim, nós tenhamos vitória sobre os nossos problemas, sobre as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas aflições. Mas nem sempre o melhor da vontade de Deus é simplesmente que você tenha vitória sobre as dificuldades. Muitas vezes o melhor da vontade de Deus é que você seja aperfeiçoado, que você amadureça passando pelas dificuldades. Passando pelas dificuldades. E é isso que Tiago está dizendo: tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Então aqui está dizendo o seguinte, que muitas vezes o melhor de Deus não é tirar da sua vida as suas aflições. Nossa, pastor, não é, nem sempre, irmãos, nem sempre Deus vai tirar de você as aflições que você está enfrentando. Às vezes você vai ter que caminhar, você vai ter que avançar, você vai ter que prosseguir, e as aflições vão estar lá, presentes na sua vida. Por quê? Porque Deus, muitas vezes, na visão dele, no entendimento dele, o melhor dele para a sua vida, não é te dar vitória sobre o problema, mas te melhorar, te aperfeiçoar e te amadurecer com o problema. Aí, quando isso acontece, você decai do viés do poder e você cai no viés da sabedoria de Deus. Ou seja, quando você começa a passar por aflições que Deus não tira da tua vida e deixa ela lá para te fazer crescer, é porque Deus está agindo através da sua sabedoria. E eu quero dizer uma coisa para você: Deus sabe muito mais do que todos nós aqui. Deus sabe o que é melhor para você, e Deus sabe o que é melhor para mim. Então, quando Tiago olha para os irmãos que estão sofrendo, e que muitas vezes estão dizendo assim: Tiago, nós estamos orando, nós estamos clamando, mas Deus não está tirando os problemas. Ele diz: calma, não fique apavorado, não se desespere, porque o Deus que tem poder para tirar problemas, Ele também é sábio para usar os problemas em teu benefício. Então não olhe para o problema como um problema, mas como uma ferramenta de Deus para te melhorar, para te aperfeiçoar, para te fazer crescer, para que você seja aperfeiçoado, para que você seja completo, né? Então, ou seja, vencendo o problema, ou sendo aperfeiçoado pelo problema, você vai viver o melhor da vontade de Deus. Amém? Quem recebe isso? Então você que está aqui nessa noite, querido, não desanima não. Talvez você está enfrentando lutas, talvez você está enfrentando problemas, como o irmão Rogério falou. Por que eu estou pregando essa palavra? Tudo começou pela vida dele, que ele chegou aqui, falou de um rapaz com lepra, que passou por uma situação, por uma dificuldade, que fez um compromisso com Deus, e lá na frente Deus mudou a história da sua vida, porque ele fez um voto com Deus, de ser um missionário, e Deus honrou aquilo, né? Mas irmãos, nem sempre acontece assim, nem sempre acontece desse jeito, e a gente tem que aprender a ver o melhor de Deus, quando as coisas não acontecem do jeito que nós queremos, porque acima do nosso querer está o querer de Deus, está o querer de Deus, e a gente precisa aprender a entender que muitas vezes, queridos, o querer de Deus não só está acima do nosso, mas é melhor do que o nosso. Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida hoje. Eu confesso para os irmãos que eu não gostaria que essa pandemia estivesse no mundo aí, né? Quantas vidas ficaram, vamos dizer assim, prejudicadas no seu dia a dia, no seu trabalho,
né, em função dessa pandemia, mas o fato é que Deus permitiu. Deus permitiu. A gente pode falar de teoria da conspiração, pode falar que a China produziu o vírus em laboratório, a gente pode falar o que a gente quiser, irmãos. A gente pode achar a justificativa que a gente quiser achar, mas o fato é que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem que o Senhor permita. Então, se esse vírus está por aí, né, atrapalhando a vida de muita gente, interferindo na economia dos países, é porque Deus permitiu. E eu acredito, irmãos, que Deus está destruindo a arrogância do ser humano, porque o ser humano, irmãos, estava achando que ele era Deus. O ser humano estava achando que ele era mais Deus do que Deus. Nós vivemos uma sociedade que, se você for estudar a história das religiões pagãs lá do Velho Testamento, você vai ver que existe uma grande identificação com a ideologia de fé daquelas nações, com a ideologia de vida, vamos dizer assim, do mundo moderno de hoje. Naquela época, as nações, elas acreditavam que coisas criadas, animais e o próprio ser humano poderia ser elevado à categoria de Deus, mas Deus não tinha direito de ser Deus. Hoje nós vivemos uma sociedade moderna, entre aspas, que de certa forma tem essa mesma mentalidade. A árvore pode ser um Deus, um rato pode ser um Deus, né? Um objeto pode ser um Deus, uma estátua pode ser um Deus. Nós vemos uma sociedade que deifica coisas, né? Que transforma coisas criadas, coisas que podem ser muito facilmente destruídas, em deuses, mas o verdadeiro Deus, ele não é aceito. O verdadeiro Deus, ele não tem direito de interferir na vida das pessoas. Aí as pessoas levantam uma bandeira assim: o Estado é laico, nós não podemos falar de Deus. Por que, irmãos? Porque nós estamos vivendo numa sociedade onde as pessoas estão cada dia mais se tornando os deuses de suas próprias vidas. Mas eu quero dizer para você, querido, eu e você não somos deuses. Nós somos seres humanos carentes da graça de Deus. Somos seres humanos carentes da misericórdia de Deus. E nós precisamos entender pela fé que existe um Deus que é três, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que se manifesta em três pessoas distintas, mas é um Deus que nos ama como Pai, que enviou seu Filho para morrer no nosso lugar e pagar a nossa conta, e a nossa conta era alta, a gente não podia pagar, e tem o Espírito Santo que está com a gente todos os dias, consolando, guiando, fortalecendo os nossos passos para a gente não desistir. Todos os dias, quando você erra, quando você falha, quando você desanima, quando você pisa na bola, e como o pessoal diz aí fora, pisa na jaca, o Espírito Santo vai lá e te convence do pecado, da justiça e do juízo, e diz assim: volta para o papai, porque senão você vai morrer. Aí a gente fala: perdão, Jesus, errei. Aí você se quebranta, se arrepende, e o Senhor te abraça de novo, e você segue a vida. Mas se não fosse assim, irmãos, todos nós estaríamos perdidos. A fé não é para você viver o melhor segundo o que você quer, é para você viver o melhor segundo aquilo que Deus quer para a sua vida. Qual é a nossa missão? Entender o que Deus quer, entender o que Deus está pedindo de mim hoje. Talvez hoje Deus esteja pedindo algo de mim, para que eu possa viver o melhor da sua vontade, mas eu talvez não esteja ouvindo claramente a voz de Deus. Cabe a mim entender isso. Irmãos, às vezes a gente vai ver coisas que a gente não concorda, mas quem somos nós para julgar, né? Esses dias eu ouvi aí uma notícia, até o Rogério comentou comigo, aquela cantora Fabiana Anastácio, né? Quantos viram que ela partiu para a glória? Usadíssima por Deus, uma voz, um vozeirão, né, de estremecer, uma pessoa cheia de Deus, mas foi para a glória. Aí a gente fala: mas e Estevão? Né? Estevão não foi apedrejado? Mas Deus não podia ter impedido? Podia, mas não era o propósito dele para aquela vida, como também não foi o propósito dele manter a serva dele nesse tempo aqui. Nós temos que entender
que, irmãos, tudo está nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. A fé verdadeira, ela te mantém firme em Deus, mesmo quando Deus não está fazendo o que você quer. Exemplo, pastor, o apóstolo Paulo, irmãos, ele tinha o que? Um espinho? Aonde que ele tinha um espinho, irmãos? Na carne. E a palavra de Deus diz que ele orou quantas vezes? 3 vezes. Irmãos, o apóstolo Paulo era um homem tão cheio do Espírito Santo, que aonde ele passava, as pessoas tocavam os seus aventais e elas eram curadas, milagrosamente, sobrenaturalmente curadas. Mas ele tinha um espinho na carne, e ele orou 3 vezes a Deus, dizendo: Senhor, tira o meu espinho, tira o espinho da minha carne. E Deus disse: olha só, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí a gente fala assim: nossa, o apóstolo Paulo ficou revoltado com Deus, negou a fé, se desviou. Foi isso que aconteceu, irmãos? Não. Ele escreveu para os romanos, lá no capítulo 12 de Romanos, versículo 2, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mesmo tendo um espinho na carne, com espinho na carne, ele estava firme em Deus. Com espinho na carne, ele declarava que servir ao seu Deus era a melhor coisa da sua vida. Às vezes nós temos nossos espinhos. Pergunta para o seu irmão aí: qual é o espinho que você tem? Antes que você pense que marido e mulher é espinho, não é, viu, irmão? Marido e mulher não é espinho. Espinho é outras coisas, né? Tem, pastor, meu espinho é ele, né? Não é, né? Ou é ela, né? Espinhos são coisas que muitas vezes Deus permite para trabalhar algo em nós. Porque o apóstolo Paulo, ele diz algo muito interessante, irmãos. Ele diz assim, que aquele espinho gerou nele humildade, né? Para que não me ensoberbecesse. Foi-me dado um espinho na carne. Então daí a resposta: soberba, orgulho. É melhor você ter um crente com espinho na carne, mais humilde, do que você ter um crente sem espinho, mais orgulhoso, soberbo, altivo. Aquela pessoa que tem mania, síndrome de Roberto Carlos. Esse cara sou eu, né? É aquela pessoa que acha que ele é, ou que ela é, a melhor das pessoas, a última bolachinha do pacote no deserto. Então, irmãos, quando Deus, ele olha para essas coisas, ele entende que muitas vezes aquilo não deve fazer parte da vida daquela pessoa. Ele permite uma aflição, mas ele está fazendo o melhor em favor da sua vida. Amém? Quem acredita nisso? Fala assim: ó, Deus está fazendo o melhor para você. A fé verdadeira, queridos, ela nos traz firmeza espiritual, porque ela faz 2 coisas que são muito importantes na nossa vida também. Ela quebranta o nosso coração e guarda o nosso coração da revolta. O que acontece, irmãos, quando as pessoas enfrentam aflições? 2 coisas podem acontecer. Primeiro, a pessoa pode se quebrantar com o sofrimento e reconhecer que ela precisa se humilhar e buscar a Deus. Ou segundo, ela pode se revoltar com Deus. Quem tem a fé verdadeira se quebranta. Quem tem a fé verdadeira se humilha. Senhor, eu estou sofrendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Eu vou orar, eu vou buscar. Está difícil, mas eu jamais vou me revoltar com o Senhor. Quem não tem a fé verdadeira faz bico, emburra. Não vou mais na igreja. Deus não está fazendo o que Ele precisava fazer na minha vida. Irmãos, o que tem de crente revoltado aí fora, pasmem, não é brinquedo não. Eu encontrei gente semana passada aí, que eu conheci, que um tempo atrás estava firme na fé, e hoje está revoltado com a igreja e com Deus.
Eu fiquei preocupado. Parece que não era a mesma pessoa. A pessoa estava assim, falando de coisas assim, abrindo o coração e rasgando o coração, dizendo: mas como que Deus permitiu acontecer isso com fulano, com ciclano, que sempre serviu a Ele, sabe, questionando a Deus. A verdadeira fé não me leva a questionar aquele que tem todo o amor e toda a sabedoria, e que cuida de mim com todo amor e com toda a sabedoria. Tem muita gente questionando a Deus aí fora. A fé verdadeira, ela me dá firmeza espiritual, porque ela me leva a desenvolver a fé de Cristo. Fala para o seu irmão assim: a verdadeira fé faz você viver a fé de Cristo. Irmãos, Cristo tinha fé no Pai? Sim ou não? Claro que Ele tinha. Irmãos, e qual era a fé do Senhor Jesus? A fé do Senhor Jesus diante das aflições é o seguinte: está doendo, está difícil, a cruz é uma injustiça na minha vida, mas por trás de tudo isso tem um Pai que me ama e está trabalhando para me abençoar. É assim a fé de Jesus. Quando eu tenho a verdadeira fé, eu começo a pensar assim: tem muita coisa que é injusto você passar. Quantos aqui já passaram por injustiças? Às vezes você passa por injustiça no trabalho, às vezes você passa por injustiça nos seus relacionamentos. Mas irmãos, Jesus foi ou não foi injustiçado? Ele merecia a cruz? Não, a cruz não era algo que ele merecia, era algo que nós merecíamos. Mas ele enfrentou a cruz, ele enfrentou a injustiça da cruz por amor a nós. E a Bíblia diz que nós temos que seguir as pisadas de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, está pertinho de Tiago aí. Vamos ver se eu acho aqui. É que eu não marquei aqui o texto, irmãos, mas eu já estou achando. Primeira Pedro capítulo 2, versículo 18. 1 Pedro capítulo 2, versículo 18 diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo como, irmãos? Injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e o sofreis? Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais o que, irmãos? Suas pisadas, ou seus passos. O que está dizendo aqui? Sofra injustamente, passe pela injustiça. Por quê? Porque isso faz parte de uma fé falsa ou de uma fé verdadeira, irmãos? Uma fé verdadeira, porque você foi chamado para ter os direitos de Cristo, e o direito de Cristo é sofrer injustamente, é padecer muitas vezes, é enfrentar situações que você não merecia passar, mas para que você se torne cada dia mais identificado com Jesus. Então, quando eu passo por essas situações e não murmuro, não reclamo, não fico questionando a Deus o porquê disso ou daquilo, mas simplesmente passo pelas situações, mais de Cristo Deus gera, mais de Cristo Deus promove, mais de Cristo Deus revela através da minha vida, porque você foi chamado para ser como Cristo, você foi chamado para ser um canal da manifestação da vida de Cristo nessa terra. Então a fé verdadeira te levará sempre
a Cristo. Amém, queridos? A fé verdadeira, ela te leva a ter firmeza espiritual, porque ela te leva a resistir a situações de dificuldade, sem murmurar, sem reclamar, passando pelos desertos, mas glorificando a Deus, mesmo no deserto, mesmo na dificuldade. Eu vou encerrar agora, né? Já estou encerrando, é a última parte dessa mensagem. Eu quero citar aqui um texto lá de Êxodo 18, quando Jetro, o sogro de Moisés, vai visitar Moisés, levando a Moisés, sua esposa e seus filhos. E chegando lá no deserto, Jetro encontra com Moisés e eles se abraçam, dão aquele beijo um no rosto do outro, que é o ósculo, né? E ali naquele momento Moisés, ele começa a falar das maravilhas que Deus fez. Deus abriu o mar vermelho, Deus deu vitória sobre os amalequitas, Deus fez milagres, Deus fez maravilhas. Ou seja, no deserto, passando pelo deserto, enfrentando lutas no deserto, mas ao invés de falar das dificuldades do deserto, ele estava falando das vitórias que Deus tinha operado. Como você está enfrentando o seu deserto? Como que você está enfrentando os momentos de luta que você tem encarado nesses dias? Às vezes, irmãos, nós só ficamos olhando para os problemas do deserto e esquecemos de falar das vitórias que Deus está fazendo e que Deus está operando na nossa vida. Moisés, ele contagiou Jetro com a sua fé, de tal maneira que Jetro começou a dizer: o seu Deus é o verdadeiro Deus, e eu quero adorar esse Deus também. Ou seja, a fé verdadeira, ela é contagiante. As pessoas que têm fé em Deus, elas contagiam as pessoas que precisam aprender a ter fé em Deus. Jetro, quando se aproximou de Moisés, ele começou, irmãos, a desenvolver fé em Deus. Ele ficou contagiado com a fé que estava no coração de Moisés, e ele passou também a ser uma pessoa de fé, uma pessoa animada para crer em Deus, uma pessoa, irmãos, que tinha ali naquele momento a visão de que aquele Deus merecia ser o Deus da sua vida. E ele ficou ali tomado pela fé, ele ficou mais encorajado a enfrentar as dificuldades, porque a fé que estava no coração de Moisés levou ele a ser uma pessoa de fé. E a minha pergunta para você é: quando as pessoas estão do seu lado, elas têm mais facilidade de crer em Deus, ou têm mais dificuldade de crer em Deus? Porque a sua fé fala do Deus que você serve. Se você é uma pessoa de fé, as pessoas começam a andar com você, começam a ouvir você, elas começam a ter mais facilidade de crer que Deus existe, que Deus está presente na sua vida, e que esse mesmo Deus que está presente na sua vida, pode também estar na vida delas. Então nessa noite, eu quero deixar essa palavra no seu coração. Nós somos o povo da fé, e nós vamos vencer pela fé, irmãos. Todas essas dificuldades que têm vindo, nós venceremos pela fé. E o autor da nossa fé é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Estamos firmados nele, não vamos, irmãos, nos afastar dele. Irmãos, o diabo tem trabalhado nesse tempo para roubar a nossa fé, e você deve guardar a sua fé, você deve alimentar a sua fé. De que maneira, pastor? Fazendo o que você está fazendo hoje. Venha à casa de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então uma das maneiras de você alimentar a fé é você dando ouvidos a Deus, é você abrir os seus ouvidos para ouvir a Deus, é você se alimentar da palavra de Deus. Assim como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre, assim é o Senhor em volta do seu povo. Isso é uma palavra de fé para você. Assim como os montes de Sião são cercados e guardados e protegidos, existe um Deus que te cerca, que te protege, que te dá vitória, para que você não se abale, para que você não caia, para que você não seja destruído pelos seus inimigos. Assim como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, assim é você guardado pelo seu Deus.
Deus te cerca nessa noite, Ele te guarda, Ele te protege. Essa semana você tem que enfrentar essa semana com fé, acreditando que, ainda que Deus não faça tudo que você desejaria em termos de vitória, você saiba que Ele é sábio para usar os problemas que você está enfrentando, para te aperfeiçoar, para te melhorar, para te amadurecer. Então nesse momento eu quero que você fique em pé.